Bom dia, queridos. Graça e paz. Obrigado, Áurea. Obrigado. Graça e paz a todos vocês. Eu sempre quero reconhecer a graça de Deus sobre a nossa vida, especificamente sobre a minha vida nesse momento, porque se há alguma coisa de bom que eu possa repartir com você nessa manhã, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. Por isso eu sempre vou estar agradecendo a Ele. Realmente eu sei de onde Ele me tirou e eu sei para que Ele me chamou. Então eu quero agradecê-lo de todo o coração por mais um dia ter essa oportunidade. Agradeço pela sua vida, de você estar aqui. Eu também sei que se você está aqui é porque algo no seu coração, ainda que bem pequenininho, tem o desejo de conhecer mais a Jesus, de servi-lo e de adorá-lo com toda a sua vida e aquilo que há em você também. Amém, queridos? Então eu quero repartir uma palavra com você hoje, que para mim é um dos grandes desafios da nossa vida, é um dos grandes desafios que foi pronunciado, que foi relatado, que foi falado, que foi expressado por Jesus para os seus discípulos. E acredito que essa palavra ela tem que vir muito de encontro com a nossa vida, ela sempre teve, a partir do momento que Jesus pregou, mas no momento que nós vivemos, de uma forma bem especial, nesse momento que nós vivemos como igreja, como realidade de mundo, acredito que essa é uma palavra muito desafiadora para a nossa vida. Queridos, eu tenho olhado assim, e talvez você também percebido, que a confusão, ela não está apenas fora da igreja, existe muitas coisas acontecendo fora da igreja, existe muitas coisas fora do lugar, que está sendo assim, uma confusão, existe muita confusão na verdade, muitas coisas acontecendo e as pessoas não sabem mais no que acreditar, no que fazer, no que crer, que atitude tomar. Mas eu também percebo que dentro da igreja também, dentro das igrejas, tem havido um pouco de confusão também com relação às coisas do reino de Deus. Aliás, para mim não é poucas, são bastante. Nós somos uma geração bastante informatizada e isso nos leva a ter muitas informações. E as informações são boas, mas pelo que eu tenho visto, o excesso de informações que nós temos podem, ao invés de nos deixar melhores, de nos fazer pessoas mais capacitadas para o reino de Deus, o excesso de informações talvez tenha trazido também confusão na mente do povo de Deus. Entre muitas coisas, eu quero falar sobre uma hoje. Entre muitas coisas. E para mim, queridos, a questão da confusão no reino de Deus, não deveria ter confusão por um simples fato, porque Jesus deixou a palavra dele, deixou o Espírito Santo, para que nós pudéssemos, pelo Espírito Santo, entender a verdade dele sem confusão e andarmos nessa verdade. A questão é que muitas pessoas têm lido, muitas pessoas têm pregado, muitas pessoas têm interpretado de várias formas a Bíblia. Essas informações chegam para nós e nós falamos quem está certo, quem está errado. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Que igreja eu frequento, que igreja eu não frequento. Será que eu devo ficar em casa, já que está todo mundo tão errado, e está tudo tão confuso com a palavra, que eu não consigo tomar um rumo na minha vida espiritual? E na minha maneira de ver, o maior problema é que nós estamos, muitas vezes, eu e você, deixando que pessoas, que seres humanos, que pessoas do passado que passaram pela história da igreja, sejam aqueles que se tornem a autoridade maior na nossa vida espiritual, e não a Bíblia. Quando nós começamos a ter muitas informações acerca do reino de Deus, quando nós começamos, talvez, acompanhar algum homem de Deus, que nós gostamos da doutrina que ele prega, nós começamos a apenas focar nisso, então nós colocamos assim, quase que toda a autoridade espiritual sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida daquele programa, sobre a vida daquela igreja, e nós temos aquilo como a verdade absoluta na nossa vida, e isso é um grande problema para nós, porque a verdade absoluta não está em ninguém que passou na história da igreja. A verdade absoluta não está em nenhum pastor que você talvez tenha até um carisma por ele e goste de acompanhá-lo na televisão. A verdade absoluta não está numa pessoa e nem na maneira como ele crê. A verdade absoluta está na palavra de Deus, e por isso eu e você temos que conhecer a palavra de Deus para que não haja confusão na nossa vida espiritual.
E uma das coisas que eu quero falar hoje, um aspecto dessa confusão, vai ser o tema da minha mensagem. E o tema, de novo, eu escolhi fazer um tema que é uma pergunta, que ela é pessoal, e por isso essa pergunta é para você, não é para a pessoa que está do seu lado, não é para aquele teu parente. É quem segue quem? A minha pergunta hoje, a pergunta e esse tema é quem segue quem? E o Nando, ele estava ali, ele deu uma olhadinha assim, ele estava lendo a minha agenda, ele falou assim, esse aqui é o tema? Eu falei, aham. Ele falou assim, eu não entendi nada. Eu falei assim, então tomara que depois que eu pregar você entenda. Porque eu conheço o Nando. Eu falei, se você não entender o que eu pregar, eu corro o risco de que ninguém mais entenda aquilo que eu vou falar nessa manhã aqui. Ele falou, mas eu vou entender e todos vão entender também. Então tá bom. Quem segue quem, queridos? A palavra para mim ela é muito profunda. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas vêm à igreja, elas vão a uma igreja, e as pessoas ouvem falar que Deus as ama, e isso é uma verdade, e as pessoas ouvem falar que Deus vai abençoá-las, e isso também é uma verdade, e o evangelho começa a ficar apenas por aí, e a minha pergunta é a seguinte, quem segue quem? Porque as pessoas, naquilo que eu tenho observado, quando elas vão à igreja, quando elas, mesmo tendo um tempo de igreja, elas agem mais ou menos assim, bom, já que Deus me ama, já que Ele é um Deus que vai me abençoar, então vamos fazer o seguinte, eu estou indo para a igreja, entreguei minha vida para Jesus, e aí eu tenho um rascunho de toda a minha vida, já que eu já tinha no meu coração, que eu já tinha nos meus pensamentos, eu tinha mais ou menos planejado como eu gostaria que fosse a minha família, como que fosse o meu trabalho, como que fosse o meu futuro, como fosse a minha aposentadoria, como fosse o meu tempo de lazer. Fala assim, então eu já tinha rascunhado, eu tinha elaborado tudo. Agora, já que Deus me ama e me abençoa, então vamos fazer o seguinte, Deus. Está tudo aqui os meus projetos, eu vou andando, você estende a mão sobre a minha vida atrás de mim e começa a abençoar e aprovar tudo aquilo que eu já tenho elaborado para a minha vida. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Porque hoje as pessoas acham que Deus deve segui-la. Até tem aquela canção que o pastor Narciso falou aqui, que a gente canta, e eu entendo qual foi a intenção da pessoa que fez aquela canção, ela fala, poderoso Deus, vem andar comigo. Se nós entendemos a Bíblia, não é Deus que anda com você, é você que tem que andar com Deus. Porque Ele fala, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Se você andar pelos seus caminhos, você vai andar por um caminho pequeno. Mas Ele fala, se você me seguir nos meus caminhos, eles são bem maiores do que os seus. Não é você que eu devo seguir, é você que tem que me seguir. E eu não estou aqui fazendo nenhuma, para vocês não cantarem mais aqui, tá? É só uma observação que ele fez, e às vezes nós temos que entender essas coisas, porque é uma verdade que está sendo anunciada através da canção. E essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje. Quem segue quem? É você que segue a Deus, ou Deus que tem que seguir você? Eu quero usar um texto que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 24. Eu acredito, querido, que nós precisamos urgentemente termos uma vida espiritual saudável. A Bíblia fala em Timóteo que Deus nos deu um espírito de amor, de coragem e de moderação. Ele nos deu um espírito de equilíbrio. E o que eu percebo é que às vezes há um grande desequilíbrio no ambiente evangélico. Há um grande desequilíbrio, há muitos extremos. E acredito, para nós termos uma vida saudável, nós temos que ir direto para a fonte e dizer o que Jesus diz acerca disso. Porque eu quero andar de forma saudável, eu quero andar com Cristo. Eu quero ter saúde espiritual, eu quero que a minha família tenha saúde espiritual. Eu quero que as pessoas que estão perto de mim, elas tenham saúde espiritual, de forma equilibrada, que vem através do ensinamento do Espírito Santo na nossa vida. Olha o que diz esse texto. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem. Amém, queridos? Até aí. Veja bem, queridos, na minha maneira de ver, está tendo uma reunião bem intensa aqui. Está tendo uma reunião de Jesus com os seus discípulos. E sabe aquela reunião onde o ambiente fica tenso, onde a palavra é um pouco mais forte, onde todo mundo fica olhando para o outro. É uma reunião tensa. E para nós entendermos por que essa reunião estava tão tensa aqui nesse momento, eu preciso que a gente saiba que aconteceu um pouquinho dessa reunião onde Jesus estava com os seus discípulos. Nesse momento aqui ele está dando uma instrução, na verdade ele está deixando bem claro as exigências que ele faz para que alguém seja um seu discípulo, alguém seja um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas antes de Jesus falar sobre isso, aconteceu algumas coisas que também fazia parte dessa reunião. Eu vou relembrar com você rapidinho aí. Você sabe que Jesus, certa feita, ele chegou para os discípulos e falou assim: o que o povo diz? Quem que o povo diz que eu sou? Eles falaram: olha, uns dizem que é Jeremias, outro Elias, né, e assim por diante. Outro João Batista. Aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem? E Pedro fala assim, ele diz assim, ele responde: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aí nesse momento a reunião começa a ficar gostosa, porque Jesus, ele fala assim: olha Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas essa revelação veio de Deus para a sua vida. E aí ele faz uma promessa sobre a igreja, sobre as chaves da igreja, as chaves do reino de Deus. Então essa reunião estava gostosa nesse momento. Eu imagino os discípulos vibrando, porque agora eles tiveram um entendimento acerca da identidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a reunião fica gostosa. Talvez se fosse hoje, aí iam pedir uma pizza, uma Coca-Cola. Falou: gente, agora beleza, a nossa reunião espiritual aqui está uma beleza. Pedro, né, e os discípulos acabamos de ter um entendimento, quase que sabemos tudo sobre as coisas espirituais. Aí eles estavam num momento de euforia. Aí beleza, e a reunião continua. E aí Jesus pega, e ele começa a falar assim: eu acredito que, como a coisa é progressiva, Jesus falou: bom, agora eles entenderam que eu sou o Filho de Deus. Agora eu vou falar para que é que eu vim na terra. Eles entenderam uma coisa, que eu sou o Filho de Deus. Agora eu quero que eles entendam qual o propósito que o Filho de Deus veio na terra. E aí então Jesus começa a falar para eles: olha gente, é o seguinte, a reunião continua. Olha gente, é o seguinte, vai ser necessário, eu preciso ir até Jerusalém agora, e lá eu vou ser entregue aos anciãos, aos escribas, aos fariseus, e aí vai ser necessário que eu morra e depois ressuscite. E aí então a reunião começa a tomar um outro rumo, porque aí, naquela euforia que eles estavam, aí Pedro, eu imagino que se eles estivessem sentados ou em pé, não sei como é que estava naquele momento, aquela reunião, mas a Bíblia diz que Pedro, ele se colocou ao lado de Jesus nesse momento. Ele foi para pertinho de Jesus. Imagine uma reunião onde alguém fala uma coisa e você discorda, mas você quer ser bem indiscreto. Então imagine Pedro pegando Jesus um pouco assim de lado, dando um abracinho em Jesus. Imagino e Pedro dando uma de psicólogo nesse momento, porque Jesus fez uma declaração que dá a impressão que a autoestima dele está muito baixa, né? Talvez Pedro pensou assim: meu Deus, Jesus de uma hora para outra ficou depressivo nessa reunião. Ele não pode ficar desse jeito. Imagina o que ele vai fazer com os discípulos, estão tudo alegre, estão tudo, né, no Pentecoste aqui, porque tiveram uma revelação, uma iluminação do Espírito Santo, e agora ele vem com essa conversa depressiva de que ele vai morrer. Então ele pega Jesus do ladinho e vai dando uma de psicólogo, fala: Jesus, para com isso, Jesus, você não vai morrer não, fique tranquilo. Vai falando baixinho, tentando trazer uma cura interior para Jesus, dá a impressão que ele quer fazer isso. Estou brincando, viu, irmãos? Jesus não sabe de cura não, tá? Nós aprendemos a semana passada que ele é quem cura. Só dando uma ilustração do que talvez passasse na mente de Pedro. E aí Jesus, ouvindo aquilo, aí a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro e ele falou assim: para trás de mim, Satanás.
para trás de mim, Satanás. Aí já mudou. Aquele camarada que agora estava, a Bíblia fala que ele começou a reprovar Jesus. Pedro começou a reprovar Jesus e foi dar um conselho para Jesus. Essa é uma mania que nós temos, né? A igreja atual ela é muito assim, tendenciosa a dar conselhos para Jesus, e nós temos uma tendência a reprovar Jesus. Olha, Jesus, não era para acontecer isso com a minha família. Não, Jesus, não era para acontecer isso no ministério. Não era para acontecer isso aqui, não, no meu trabalho. Não era para acontecer isso na minha vida, Jesus. Não era nem para estar acontecendo isso. O que está acontecendo, Jesus? E nós começamos a reprovar de uma certa forma. Pedro é bem o retrato de quem nós somos, irmãos. Ele é bem o retrato de quem nós somos. É assim que funciona. Ele estava reprovando. A Bíblia, ela menciona essa palavra. Pedro começa a reprovar Jesus. Começa a querer ensinar Jesus e dar uma advertência a Jesus. E aí Jesus, ele vem com essa expressão, para trás de mim, Satanás. E essa expressão, ela é bem parecida com uma outra que aconteceu quando Jesus, ele estava no deserto. Quantos lembram aqui das tentações de Jesus no deserto? Bastante, né? Então, quando Jesus foi tentar no deserto, quando chegou até a última tentação, e aí teve toda aquela, Jesus falando que ele estava baseado na palavra, nas tentações, e tem uma hora que ele fala, arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás. Ele expulsou Satanás naquele momento, naquele lugar. Aí diz que os anjos vieram e assistiram a Jesus, dando a ele de comer. Você já vê que a expressão é bem parecida, e o propósito dos dois são bem parecidos também, porque Satanás, ele estava oferecendo algumas coisas a Jesus, para que de alguma forma Jesus não chegasse até a cruz. Por isso que ele ofereceu muitas coisas para Jesus. Não é porque ele é bonzinho, não. Porque ele não queria que Jesus chegasse na cruz. Então ele tentou Jesus de várias formas, Jesus não caiu em nenhuma tentação, e Jesus fala, agora, sai daqui, arreda-te daqui. E aí Pedro agora faz a mesma coisa. Porque Jesus está falando, eu preciso ir para Jerusalém, e eu preciso morrer e depois ressuscitar. E Jesus, ele faz a mesma coisa, ele fala, para trás de mim, Satanás. Porque ele estava fazendo o mesmo que Satanás fez para Jesus. Não me parece que Pedro ficou endemoniado aqui, quando Jesus fala, sai de mim, Satanás. Mas ele estava sendo influenciado, ele estava tendo a mesma atitude, estava tendo a mesma mentalidade diabólica, de falar que Jesus não precisaria passar por aquela cruz. Mas veja uma diferença. Para o diabo, ele fala assim, arreda-te daqui. Ele pediu para que o diabo, ele ordenou que o diabo saísse daquele lugar. E para Pedro ele fala, para trás de mim, Satanás. A Bíblia tem alguns detalhes, irmãos. Para o diabo ele expulsa. Para Pedro, ele lembra, aqui você é o discípulo. Eu dou a ordem e você fica atrás de mim. Não queira me ensinar o que eu tenho que fazer. Então eu vou lembrar você, e é bom você converter o seu coração e lembrar que você me segue e não sou eu que te sigo. Mas também, queridos, eu não vejo como uma pura repreensão apenas tão seca e tão ruim, a ponto de Pedro ficar lá. Eu vejo como uma maneira e uma grande mensagem para que eu e você entenda que, apesar dos nossos erros, apesar de nós reprovarmos Jesus algumas vezes, apesar de nós tentarmos aconselhar Jesus algumas às vezes equivocadamente, erradamente, e apesar de ficarmos algum tempo, às vezes, insistindo nesses erros, Jesus ainda fala assim, há uma possibilidade, há uma esperança de você retornar ao seu lugar de discípulo. Há uma esperança. Saia de onde você está, apenas volte e continua me seguindo, porque eu creio nesse perdão, e nesse momento de restauração de Jesus na vida das pessoas. Então, o meu primeiro recado para você, tentando trazer assim, essa ilustração de Pedro aqui, é que há uma possibilidade, meu irmão, eu não sei como está a sua vida, algumas pessoas, eu sei que têm um grande desejo de seguir a Jesus, têm um grande desejo de estar dentro do propósito de Jesus. Algumas pessoas conversam comigo, elas falam, eu quero só entender a vontade de Deus, o meu coração tem um desejo de estar na presença de Deus, e às vezes no meio do caminho essas pessoas acabam se afastando um pouco, essas pessoas acabam se distanciando um pouco, essas pessoas acabam não concordando muito com Jesus, porque Pedro não estava concordando com Jesus, e as pessoas às vezes não concordam muito com Jesus, mas ainda assim, querido, eu quero dizer para você, que eu também, por muito tempo na minha vida, não concordei com Jesus com um monte de coisas na minha vida, e nem por isso, ele deixou de me amar e dar uma oportunidade de que eu fosse um discípulo dele.
de que eu voltasse através de arrependimento e falasse: olha, eu quero de novo, Jesus, estar atrás de você. Eu não quero estar na sua frente mais. Eu quero estar atrás de você. Porque o nosso lugar é atrás de Jesus e não à frente de Jesus. E ele dá essa oportunidade para Pedro. Ele fala: vai para trás de mim, Satanás. Mas aqui ele estava falando com Pedro. Satanás é uma menção da atitude de Pedro, da mentalidade de Pedro, porque ele falou assim: você está cogitando das coisas naturais e não das coisas espirituais, você está pensando como um homem carnal, então vai para trás, se converte e começa a olhar para mim, começa a ser uma pessoa que anda de forma espiritual e entenda das coisas do reino de Deus de verdade. Então essa reunião começou a ficar um pouco tensa, porque Pedro levou uma repreensão, e aí Jesus agora se volta para todos os discípulos. E aí Jesus começa a falar isso aqui para os discípulos. Aí eu quero trabalhar um pouco nessa mensagem agora, porque na minha maneira de ver, esse é um dos maiores desafios que nós temos como filhos de Deus. De verdade, irmãos. Quando eu falar discípulo de Jesus, eu não estou falando de discípulo de pessoas. Eu não estou falando de seguir um homem, não estou falando de seguir um líder, não estou falando de você fazer a vontade de alguém que está sobre a sua vida, não estou falando para você que você tem que obedecer às pessoas que estão sobre a sua vida. Agora o que eu estou pregando é ser discípulo de Jesus. É você estar olhando para a vida de Jesus e falar: eu quero ser igual a Ele. É olhar para a vida de Jesus e falar assim: essa é a minha maior inspiração de vida. As pessoas na terra nos inspiram. Eu sei que você tem, eu tenho pessoas que são inspiração em algumas áreas, mas eu sei que existe um mestre dos mestres, um discipulador em potencial acima de qualquer homem nessa terra, que deve ser a primeira pessoa que eu ouça, e a primeira pessoa que eu queira ter as marcas e andar pelos mesmos caminhos que ele andou. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então eu não estou falando de homens aqui, estou falando de Jesus, de sermos parecidos com Jesus. Discípulo é alguém que anda por onde o mestre anda, é alguém que faz o que o mestre faz, é alguém que pensa como o mestre pensa, é alguém que realiza como o mestre realiza. Isso é um discípulo. E aqui Jesus, ele faz um grande desafio e ele chama agora os seus discípulos e fala assim, ele começa: se, eu só tive que relembrar porque começa ali no versículo 24, então, ou seja, dentro dessa situação que vocês criaram aqui antes, eu vou falar algumas coisas para vocês agora. E aí ele fala assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir, veja bem, queridos, aqui Jesus, ele está tratando de algo muito voluntário, porque se Jesus fala, se alguém quer vir, ele nunca obrigou ninguém a acompanhá-lo. Jesus nunca obrigou alguém a servi-lo. Jesus nunca obrigou alguém a obedecê-lo. E nós temos que, às vezes, entender um pouco isso. Se nós não vivemos na igreja, porque a base da nossa vida de igreja não é o amor de Deus, se nós obedecemos a Deus e não temos como base o amor a Jesus, então, meu irmão, então nós estamos realmente vivendo como numa senzala, como escravos, mas não como escravo que a Bíblia menciona, que Jesus fala, escravos que são livres para estar debaixo da palavra de Jesus. Nós estamos como escravos da religião mesmo. Nós estamos seguindo Jesus por medo, seguindo Jesus por conveniência, seguindo Jesus por qualquer coisa, mas aqui ele deixa claro, para você ser um discípulo, faz o seguinte: você conhece o meu amor, se você quer ser o meu discípulo, então responda ao meu amor, porque você desejou responder a esse amor de ser um discípulo meu. Tem que ser assim, irmãos. Ele fala, se você quiser, se você quer andar comigo, se há um desejo no seu coração de você aprender mais de mim, se é um desejo no teu coração de você ter um progresso na sua vida ao meu lado, então você vai ter que fazer o seguinte. Ele deixa claro que é voluntária a coisa. Eu não acredito nessa coisa imposta, não acredito numa coisa obrigatória, eu realmente não acredito nisso, porque Jesus nunca trabalhou dessa forma. Ao contrário, ele veio eliminar essa forma de ser. A religião, por um tempo, ela sempre foi imposta, não foi imposta por Deus, mas os homens tornaram a religião uma coisa impositiva para as pessoas. E a primeira coisa que Jesus está fazendo com o discípulo é assim, não precisa ficar mais me servindo, só por conveniência, só para dizer que você faz parte dessa tribo, só para dizer que você também é crente, só para dizer que você anda comigo, falando, não, se você quer me seguir,
Eu vou te colocar aqui algumas exigências para você ser um discípulo de verdade. Porque você vai perceber na Bíblia, queridos, que Jesus trabalhava com algumas classes de pessoas. Ao lado de Jesus tinha multidão, ao lado de Jesus tinha ovelhas, e ao lado de Jesus também tinha discípulos. A igreja hoje, ela tem multidão, ela tem ovelhas e ela tem discípulos. A multidão gosta daquilo que Jesus pode dar. A ovelha gosta do afago de Jesus e do cuidado de Jesus. O discípulo tem tudo isso, mas ele pega e fala assim: mas eu quero entrar num propósito de seguir ao meu Jesus. Eu quero não apenas ter aquilo que ele me dá, mas eu também quero dar, eu quero oferecer aquilo que ele me dá. Eu não quero apenas reter algumas coisas num culto ou numa reunião. Eu não quero apenas reter aquilo que Deus tem a me oferecer. Eu quero me beneficiar daquilo que ele me deu na cruz, mas eu também quero pegar a minha cruz e ajudar as outras pessoas. Eu não quero ficar numa situação só de multidão e de ovelha. E entenda, queridos, ovelha, todos nós somos ovelhas de uma certa forma, porque Jesus mesmo fala assim, que ele é o bom pastor. Então nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o pastor da igreja, ele cuida da igreja. Mas ele mesmo faz, a gente consegue entender que a Bíblia faz essa diferença entre que algumas pessoas apenas vão ser ovelhas. Agora outras pessoas, elas vão se tornar discípulas de Jesus. Elas vão andar com as marcas de Jesus. Elas vão obedecer à voz do seu mestre. E elas vão ter uma mensagem desse mestre. E elas vão refletir a vida desse mestre. E é mais ou menos isso que ele está fazendo aqui. Ele fala: se você quiser vir após mim. Aí ele começa a falar algumas coisas que devem acontecer. Ele fala assim: negue-se a si mesmo. Aí ele já começa a bater forte. Aí ele começa a deixar a coisa bem profunda. Porque negar-se a si mesmo é você abrir mão da sua própria vida. E não é assim, meus irmãos. Talvez algumas pessoas podem chegar no final de ano, eu não estou falando que isso não tem valor, mas falar assim: olha, esse ano eu consegui fazer um sacrifício por uma semana, disso, daquilo, contribuir com isso, me abstive disso, então eu neguei a mim mesmo por uma semana esse ano todo. Ele não está falando de negar-se por um período, ele não está falando de negar-se por uma semana, ele não está falando por negar-se no momento onde tem uma campanha, onde tem qualquer coisa. Ele não está falando assim, negue-se a si mesmo no momento. Ele está falando assim, porque Lucas fala, você tem que negar-se e pegar a sua cruz dia após dia. O negar-se é você abra mão, literalmente ele está dizendo, abra mão da sua vida. Abra mão do que você sempre quis ser, abra mão daquilo que você sempre sonhou. Se você quer ser o meu discípulo, você negue aquilo que está dentro de você e você começa a viver aquilo que está dentro de mim. Eu não estou dizendo para você ficar louco, falando, não, então eu tenho que parar de trabalhar, não estou falando isso, irmãos. Mas ele está batendo forte na vontade das pessoas. Está falando assim, você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que destronar-se de si mesmo. Tira esse reizinho que está dentro de você, que manda em você, nega esse reizinho e deixa que eu, como rei, entre no seu coração e eu possa ser aquele que está entronizado na sua vida. Todos os dias. Não é um momento, não é uma semana, não é um mês de oração, não é porque teve isso por aquilo, tudo isso é muito bom, mas ele está falando, não, você tem que negar a si mesmo todos os dias. Todos os dias. Agora, imagine essa palavra, por que eu acho ela muito dura para a nossa geração? Porque se tem uma geração, queridos, que é amante de si mesma, é a geração que nós vivemos. É uma geração amante. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. Eles se amariam tanto, eles seriam narcisistas, eles ficariam tirando selfie o tempo todo, aonde ele estivesse ele tiraria foto, ia mandar para os outros, ele está aqui, olha tem uma foto minha, olha tem uma foto minha, tem uma foto minha, e Jesus fala assim, negue um pouquinho aquilo que você é, você está aparecendo muito, você ama muito você, e além de amar muito você, você fica esperando as pessoas colocar um joinha, um likezinho, escrever alguma coisa, e se não escrever você se aborrece, aí você inventa uma outra foto, até você conseguir fazer com que a glória aumente ali. E Jesus fala assim, dá para você negar aquilo que você é um pouquinho? Dá para você negar a sua imagem?
Dá para você negar os aplausos que você acha que você tem que ter na vida? Dá para você negar esse tempo que você fica querendo receber amor das pessoas, e ao invés disso você me amar e amar um pouco mais as pessoas? Para essa geração, para nós, é terrível ouvir essa palavra. É terrível, irmãos. Me perdoe, eu não quero ofender, eu não estou falando mal de tecnologia, não estou falando mal de nada. Não estou falando mal. Mas todo exagero, e existem algumas verdades por trás disso que nós temos que conversar um pouquinho sobre isso. É uma geração que gosta de se aparecer. É uma geração que ama a sua imagem, a sua cara. É uma geração que ama lugares de exaltação. E Jesus fala assim, não. Se você quer ser meu discípulo, não é você que vai aparecer. Porque você vai negar-se. Ainda que você não seja ouvido pelas pessoas, ainda que você não seja aplaudido pelas pessoas, ainda que ninguém bata a palma para você, ainda que ninguém fale assim, olha que lindo que você é, olha, você mudou seu visual, ainda que ninguém fale nada, você não se preocupa com isso, porque quando você se nega de verdade por amor a mim, você está dizendo assim, eu estou morrendo para mim, eu estou morrendo para mim. Eu sou um camarada que usa bem pouco essas coisas, né? Então eu não tenho muito, mas eu conheço pessoas, irmãos, que elas vivem 24 horas tendo que colocar coisas para ter ostentar um pouco a sua imagem, para ter um monte de coisa. Eu falo, meu Deus. Eu sei que alguns jovens podem estar até falando bem mal de mim aí dentro do seu coração, não tem problema com isso, porque eu não estou falando mal de usar essas coisas, eu estou apenas dizendo que é uma geração que gosta de bastante confete em cima da sua cabeça. E uma das coisas que Jesus falou assim, se você quer ser um discípulo, você vai negar a você mesmo. Você vai deixar de amar a você mesmo. É isso que ele está falando, irmãos. Agora, como é que nós vamos falar isso para uma geração que todo mundo só fala Jesus te ama, e isso é uma verdade. Mas como ele fala assim, ele te ama tanto que te transformou, ele te ama tanto que ele tem um propósito na sua vida, e o propósito dele é, abra mão de viver a sua vida, para viver a vida de Cristo em você. Essa parte as pessoas não gostam, mais ou menos assim, as pessoas falam, olha, o caminho, a porta é estreita, e todo mundo entra na porta estreita, falando, já passei pela porta, agora o caminho vai ficar largo. Não, a porta é estreita e o caminho também é estreito, meu irmão, é tudo, é completo. O pacote do evangelho é completo, não é só meia, ele é completo. Então falar disso para as pessoas se tornou terrível, porque não há desejo nenhum deles ouvirem acerca dessas coisas. Eu falei apenas essa questão da tecnologia, mas tem muitas outras coisas, né, irmãos? Tem coisas que você sabe no seu coração, que eu sei no meu coração, que às vezes eu não consigo negar a mim mesmo. Eu não consigo abrir mão de mim mesmo. Eu não consigo abrir mão dos meus achismos, das minhas justiças próprias. Eu não consigo. E Jesus fala assim, negue isso. Se você quer ser meu discípulo, negue isso. Abra mão disso, porque Jesus tem autoridade para falar de qualquer coisa da nossa vida, irmãos. Porque se tem uma coisa que Jesus fez, foi negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usou o direito de vir para a terra com poder e glória. Ele esvaziou de si mesmo. Ele negou-se a si mesmo. Ele deixou um trono de glória, onde a Bíblia diz que 24 horas ele é adorado. Ele deixou tudo isso, negou a si mesmo para se transformar num homem que viesse à terra, para que conhecesse a nossa humanidade, para que nós conhecêssemos a sua espiritualidade. Ele fez isso por nós. E quando ele fala, nega a si mesmo, só que é o seguinte, Jesus negou uma glória para morrer como um pecador. E quando ele fala, nega a si mesmo, para mim a proposta é a seguinte, abra mão de ser um pecador e viva a glória que eu tenho para você. Ele faz uma proposta que parece ruim, mas não é. Ele negou tudo que ele tinha para virar nada. E nós abrimos o nada que nós somos, abrimos mão do nada que nós somos, para nos tornarmos discípulos e nos movermos com a glória que está dentro de nós mesmos, que é o próprio Jesus Cristo. Essa é a proposta que ele tem para nós. Ele fala assim, ó, aquele que quer vir para mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria, antes de falar sobre tomar a sua cruz, eu queria usar Tiago como exemplo, né? Porque eu vejo os homens da Bíblia, como Deus vai trabalhando nos homens, e quando você lê a carta de Tiago, Tiago começa, fala assim, olha, a carta de Tiago,
servo de Deus e servo de Jesus Cristo. E aquela carta de Tiago, ela é atribuída ao próprio Tiago, foi ele que escreveu, Tiago, irmão de Jesus. Agora imagine, queridos, como é que é o coração dessas pessoas. Eu presto atenção nesses detalhes da Bíblia. Acho que se fosse hoje nessa onda de gente que quer ser um monte de coisa dentro da igreja, se fosse escrever uma carta, ele escrevesse assim, meu nome é Tiago, eu sou o irmão de Jesus, filho de Maria e José. Eu fui levantado como líder da primeira igreja de Jerusalém. Aí ele escreveria o resto. Cara, eles adoram dizer quem eles são. Eu tive uma aula, esse tempo no seminário, que o camarada chegou, a primeira aula dele, ele colocou um slides. Meu nome é tal. Só vou colocar assim, só para você saber mais ou menos quem eu sou, né? Aí ele colocou um slide e tinha uns... Eu sou isso, eu me formei nisso, sou doutorado formando nisso. Eu fiz isso, aquilo. Ele, tem mais um aqui, tal, no Rio de Janeiro, São Paulo. E eu fiquei olhando. Eu falei, meu Deus, como é diferente a apresentação desses homens, desses caras que escreviam as cartas. Os caras falavam, sou servo de Jesus. Custa o cara dar uma aula e falou assim, gente, eu estou aqui. Eu sou o menor de todos vocês, sou servo de Jesus. Mas pela graça de Deus, Ele me revelou algumas coisas, me iluminou algumas coisas, eu vou só compartilhar com vocês. É mais bonito assim, viu, irmão? Porque o cara fez tanta propaganda e não falou nada. Teve uma aula vazia, que eu olhei e falei assim, cara, o cara me dá um currículo desse tamanho, dá uma aula que a minha filha de 8 anos saberia me explicar isso daí. Mas o que vale é o que ele é, de título, de função. Agora, esses homens, eles não tinham nada disso, irmão. Pedro, ele até começa, Pedro também na primeira carta, ele fala assim, eu sou apóstolo de Jesus. Aí na segunda carta, acho que ele já deu uma murchada, ele coloca assim, eu sou um servo de Jesus. Falou, nem apóstolo, porque ele tinha, ele era apóstolo mesmo, que andou com Jesus, que estava do lado de Jesus, e por direito, o apóstolo, aquele que pregou o primeiro sermão, que liderou também, começou tudo, ele fala assim, aí ele termina, a última carta dele fala, sou um servo de Jesus. Eu acho que a gente vai envelhecendo um pouco, irmão, e a gente vai descobrindo cada vez mais que sem Jesus nós não somos nada, absolutamente nada. Que Ele é tudo e nós somos nada. Fala assim, cara, eu sou um servo. Aqui é um servo que está escrevendo a carta para todo mundo, essa carta está até hoje para nós, mas foram servos, pessoas que negaram aquilo que eles poderiam usar, até aquilo que era direito deles. Falaram assim, não quero nem o direito. Eu quero negar até o direito que eu tenho de dizer que eu sou um apóstolo, eu sou um servo. Porque ele aprendeu o que é ser um discípulo. Porque o discipulador dele, que era Jesus, ele sabia e agia como alguém de extrema humildade. Ele era filho de Deus, e ele agia com extrema humildade, ele soube ensinar essas pessoas, olha, o título, a fama, essas coisas não vão te levar a lugar nenhum. O que vale é você viver o propósito de Deus nessa terra. É isso que vale para nós. Aí ele fala assim, então você tem que negar a si mesmo, você tem que pegar a sua cruz, e você tem que me seguir. E aí então a gente fez assim, né, será que essa cruz é minha sogra? Será que essa cruz é minha esposa? Será que essa cruz é meu esposo? A gente ouve muitas vezes isso, né? Assim, essa aqui é a cruz que Deus me deu, só pode ser a cruz que eu tenho que levar o resto da minha vida. A gente tem essa ideia, né, de que a cruz é esse algo pesado, é aquela pessoa chata que você tem que suportar o resto da sua vida, né? Mas ele não estava falando isso, porque a cruz também ela tem um sentido, claro que ela tem um sentido. Para Jesus, a cruz era um sentido de condenação, porque toda pessoa que era condenada como ele foi, então ela tinha que carregar uma cruz, que era um símbolo da condenação, da miséria, daquilo que ele tinha feito. Ele estava pagando por um erro grande que ele fez, apesar de ele não ter cometido, mas ele estava pagando por isso, por causa de nós aprendemos semana passada isso. Então a cruz tinha essa ideia de sacrifício, esse cara vai ser sacrificado por um erro que ele fez. Agora, nós já não precisamos pagar esse sacrifício, amém, irmãos? Porque Jesus já pagou, né, por nós, senão nós teríamos que carregar bastante cruz mesmo. Mas ele pagou, pelo sangue dele ele pagou. Então nós não vamos carregar uma cruz que diz respeito a alguma condenação, alguma cruz que diz respeito, não, eu tenho que passar por isso aqui, porque é o destino. Eu tenho que passar por isso aqui, né, porque é um jeito de eu ser santificado. Eu tenho que passar por isso aqui, por isso. A gente vai criando umas ideias na cabeça às vezes, e a gente vai colocando essa coisa pesada. Então porque ele fala, você tem que pegar a sua cruz e você tem que me seguir. Jesus nem tinha sido crucificado, então essa palavra aqui é profética para os discípulos. Eles iam entender depois
tudo que aconteceu, e depois eles iriam compreender o que Jesus estava falando, e eles iam viver aquilo que Jesus estava falando. Mas ele fala, você tem que pegar a sua cruz. Então você imagine a cena, mais ou menos, vamos tentar imaginar essa cena de Jesus falando, quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e carregue. Vamos imaginar aqui um monte, usa a sua imaginação agora, irmãos, imagine um monte de gente carregando uma cruz, como se fosse assim, tem vários cristãos carregando uma cruz, e ali estão os discípulos de Jesus. É quase mais ou menos isso que ele está falando, em que sentido? Porque em Lucas fala, todos os dias você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz, e você tem que me seguir. Então essa cruz, querida, ela é diária também. Essa cruz não é um momento da nossa vida. Eu estou no momento onde a cruz de Cristo está sobre mim. Eu estou no momento onde eu estou carregando uma cruz pesada. Não, a cruz nem vai ser pesada para nós. Foi pesada por Jesus. Ela não vai ser pesada para nós. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Nada vai ser pesado para nós. Porque todo o peso estava sobre Jesus. Por isso que ele fala assim, você tem que aprender de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nada é pesado de Jesus. Só que nós somos acostumados tanto com a religiosidade, com coisas que nos ensinaram, e nós falamos, não, isso aqui é meu karma. Eu tenho que andar com isso. Karma, irmão, não é assim. E nós aprendemos, e nós achamos que é assim, mas não é. Jesus levou tudo, absolutamente tudo. E você fala, então o que ele está querendo dizer? Se a gente não pode ter uma vida boa, ele está querendo dizer o seguinte, meu irmão, que o Espírito Santo, ele vai nos transformar, o Espírito Santo vai nos iluminar, e o Espírito Santo vai nos dar condição de andar com leveza, mesmo em meio às dificuldades, porque Jesus já carregou a cruz pesada, e o Espírito Santo vai nos dar graça, que ainda que todos os dias passemos por momentos difíceis na nossa vida, mas não vamos falar assim, eu continuo com as marcas de Cristo na minha vida, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a levar essa cruz, ele vai nos ajudar. Então de repente você está no seu trabalho, você está na sua família, você está no seu convívio social, e ali há muitas dificuldades, ali há tantas coisas, ali tem pessoas que devem ser ajudadas, tem pessoas que precisam de ouvir, tem pessoas que precisam de uma ajuda mesmo, prática de alguma coisa, e que Jesus para mim está dizendo, falou assim, cara, carregue a sua cruz, assim, tenha as minhas marcas, se preocupe menos com você, porque ele já tinha pedido, pare, negue-se a si mesmo, pare de se preocupar com você, e comece a se preocupar com as pessoas que estão do seu lado. Comece a olhar para as pessoas e falar assim, olha, eu acredito que Jesus tem uma resposta para a sua vida, e uma das formas que ele vai responder você, está aqui, eu estou aqui, o que é que você precisa que eu faça para você? Pegue a sua cruz e leve, meu irmão, todo dia as pessoas vão ver a cruz de Cristo, mas não vai ver uma cruz pesada, com alguns irmãos falam assim, está tão difícil ser crente. Eu converso com algumas pessoas que às vezes, se a gente ficar 5 minutos, a gente fica depressivo com ela. Não, mas está tão difícil ser crente, está tão difícil, olha, eu não sei. Eu falo assim, mas irmãos, eu sei que temos lutas, tá? Nós temos lutas, eu não estou falando, nós temos lutas, temos dificuldades, tem momentos na nossa vida que são muito difíceis, mas tem pessoas que se acostumou a dizer que tudo está tão, então ela fica assim, tudo tem que gerar em torno dela, e parece-me que Jesus está falando assim, é o seguinte, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer por você, você quer ser meu discípulo? Então receba tudo o que eu fiz por você, se levante e comece a fazer isso com os outros também. Comece a liberar também cura sobre os outros, comece a liberar a reconciliação para os outros, começa a liberar aconselhamento para os outros, começa a colocar os seus dons e atividades, começa a fazer isso, começa a fazer algo pelas pessoas. Porque senão nós vamos viver esse evangelho mesmo, como diz um pregador bem antigo, que já das décadas de 80 ele falou assim, nós vivemos a sociedade do umbigo. Você sabe o que quer dizer isso? É uma sociedade assim, ó, que ela só olha para si mesmo. Em 80 ele já pregava isso. Nós estamos em 2017. Agora nós ficamos mais inclinados para o nosso umbigo ainda. Mais inclinados ainda. Sabe, queridos, nós temos que nos despojar um pouquinho de um cristianismo de só receber as coisas, de um cristianismo que não tenha as marcas de Jesus de verdade, de um cristianismo que fala muito e faz pouco, de um cristianismo que só quer receber o amor, mas não quer liberar amor, de um cristianismo que só quer ser cuidado, mas não dispõe a cuidar de ninguém, de um cristianismo que só quer ser visitado, mas não se dispõe a visitar ninguém,
de um cristianismo que só quer ouvir palavras proféticas, mas não quer proferir nenhuma palavra profética da Bíblia que já está escrito para ninguém. De um cristianismo que não quer carregar a sua cruz. E Jesus disse: quer ser meu discípulo? Então tem essas marcas. Negue-se a si mesmo, se esvazie, abra mão de si mesmo. Pegue sua cruz e me siga. Por isso que eu fiz, por isso que eu coloquei, né, como tema, quem segue quem? Porque Jesus fala: vocês façam tudo isso e vocês me sigam. Estejam atrás de mim. Façam o que eu fizer. Ouçam a minha voz. Pratiquem a minha palavra. Vivam a minha palavra. Vivam na minha autoridade. Vivam debaixo da unção que é a minha palavra viva em vocês. Mas fiquem atrás de mim, não fiquem à frente de mim. Fiquem atrás de mim. Fiquem lá atrás. E ele continua falando: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ele escreveu isso aqui mais ou menos 80 ou 90 anos depois que Jesus havia ressurreto. Talvez no momento de perseguição mais amarga que a igreja estava vivendo, onde a fé das pessoas era provada, não como a nossa aqui. Somos provados em algumas coisas, mas elas são provadas assim, tipo, você nega ou você morre, você vai preso, nós vamos te matar. Então ele está falando assim: olha, se você quiser salvar a sua vida, ou seja, se você quiser abandonar a sua fé, achando que assim você está ganhando a sua vida, você está muito enganado. E aquele momento era um momento de muita pressão religiosa que eles estavam vivendo. E ainda assim, eles aprendem que não abandone a sua fé. Não queira ganhar essa vida. Jesus, ele nos ensina: não queira ganhar a sua vida, mas perca a sua vida por amor a mim. Não abandone a sua fé. Ele queria dizer assim: irmãos, se fosse para nós hoje, olha, se você acha que está difícil, mas eu não consigo viver sem adultério, eu não consigo viver sem mentir, é uma pressão muito grande, eu não consigo viver sem receber propina, eu não consigo viver, fala assim, cara, não abandone a sua fé, achando que isso vai fazer com que você viva feliz. Não abandone a sua fé. Você acha que você vai ganhar a sua vida, mas assim você está perdendo a sua vida. Porque a vida, ela não está limitada nessa terra. Quando nós conhecemos a Jesus, nós aprendemos: a vida não se limita nessa terra. A vida tem a ver com a eternidade, para quem conhece Jesus. E ele fala: perca a sua vida, se um dia você quer ganhar uma coroa. Perca a sua vida, mas não abandone a sua fé e não caia nos prazeres dessa vida. Não caia nas facilidades dessa vida. Não caia na modernidade nem nas tendências dessa vida. Não faça isso. Não faça isso, não abandone a sua fé. Perca a sua vida, porque para algumas pessoas nós estamos perdendo a vida. Algumas pessoas podem chegar para você e falar assim: cara, você não está aproveitando a vida. Depois que você virou crente, você não bebe mais, você não fuma mais, você não joga mais, você não vai mais dar isso, não faz mais aquilo. Fala assim: você está perdendo a sua vida. Aí se você for um cara inteligente, você fala assim: cara, esse cara está sendo usado como um profeta. Eu estou perdendo a minha vida mesmo. Porque eu estou vivendo a vida de Jesus em mim. Eles são um profeta e nem sabem o que estão fazendo. Nós estamos perdendo a nossa vida mesmo. Isso não nos interessa mais. Não é uma questão só de: mas eu não posso por isso. Para com isso, irmão. Não é porque eu não posso por isso. É porque eu não quero. Jesus é maior do que tudo isso. Não é porque criaram uma regrinha: se você andar assim, se você vestir assim, se você pisar em tal lugar. Não, para com isso. O que Jesus está fazendo, não está criando uma regra: gente, para você ser meu discípulo, você tem que fazer assim, assim, assim. Ele fala: se você quiser vir após mim, você vai ter liberdade de ser um discípulo meu. Nós não vivemos um cristianismo, eu não vivo pelo menos o que me impõe o que eu tenho ou não fazer. O que me faz fazer ou não fazer alguma coisa é aquilo que Jesus falou, e aquilo que Ele expressou, porque Ele é a verdade absoluta na minha vida. Você não fuma mais? Eu não fumo, não faz mal nenhum. Eu não fumar, não tenho vontade nenhuma mais.
Ah, mas por que era tão gostoso? Até era mesmo. Se alguns fossem sinceros, o pessoal ficava ali e ficava gastando dinheiro, torrando, queimando dinheiro e tal. Mas tinha aquele momentinho, tinha aquela coisa, né, de pessoas perto, falavam assim, cara, isso aí não tem valor para mim mais. Isso não tem valor para mim. Eu perdi isso daí. Porque eu ganhei algo muito superior a isso. Foi algo superior. Vamos parar de dar aquelas respostinhas, irmão, para as pessoas. Você não faz isso por quê? Porque minha igreja não faz. Vamos parar de dar umas respostinhas religiosas assim. Ah, por que você não faz tal coisa? Porque meu líder falou que eu não posso fazer. Isso é uma resposta muito religiosa para mim. Por que você não faz tal coisa? Porque eu conheci um amor, eu decidi andar nesse amor, e eu quero andar nesse amor, eu não faço por isso. Só por isso que eu não faço. Não é porque alguém mandou, desmandou eu fazer, porque eu não posso comer, porque eu não posso beber, porque eu não posso vestir, porque eu não posso ir, porque eu não posso ver. Não é porque as pessoas falam, não é porque a igreja impõe, é porque eu entendi em Jesus Cristo que eu vou perder algumas coisas nessa vida se eu quero ganhar a eternidade com Ele. Só por isso. Porque eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Então a vida às vezes nossa de cristão fica um pouco pesada, porque tudo aquilo que nós fazemos parece que é porque alguém mandou a gente fazer, ou porque alguém impediu a gente de fazer, ou porque quem disse que se você fizer, você está amaldiçoado. Fala, se a Bíblia falar isso, eu concordo. Se ela não falar, eu não concordo com você. E eu perco a minha vida porque eu amo Jesus. Eu perco a minha vida, os prazeres dessa vida. Eu perco até, às vezes, momentos, perder a vida, irmão. Às vezes, irmão, assim, às vezes você queria ter aquele momento de conforto, queria ter aquele final de semana que você dormisse bem, ou numa noite você está dormindo e alguém liga, olha, tem uma pessoa endemoniada aqui, olha, tem uma pessoa enferma aqui, você pode vir agora e falar assim, eu estou perdendo a minha vida, eu podia estar aqui fazendo um monte de coisa, eu podia ter a minha vida confortável, eu podia estar fazendo, não, mas eu estou perdendo a minha vida, porque eu estou ganhando com Jesus, estou deixando de fazer uma coisa que é um deleite meu, eu estou perdendo isso. Mas eu estou ganhando, porque eu estou sendo operante no reino de Deus, e eu estou fazendo a vontade de Jesus na minha vida. É assim que funciona, irmãos. Não estou falando de perder a vida só de abrir mão de pecado, não. Abrir mão de pecado, Jesus já perdoou. É mais fácil, você confessa, Ele perdoa e tudo. Agora, abrir mão da sua vida, Ele fala que é contigo, não é com Ele, não. O pecado nós confessamos, Ele perdoa e tranquilo. Agora, abrir mão da sua vida, não é Ele que fala assim, agora eu vou tirar essa vontade de você. Ele não vai tirar a vontade de você. Ele não vai tirar a vontade de você. Porque ia ser muito fácil nós sermos assim, eu vou tirar a vontade dele, eu vou tirar a vontade dele, eu vou tirar a vontade dele. Como diz um pregador, fala assim, eu ia ser um vagabundo no reino de Deus. Eu não ia fazer nada. Ele não tira a minha vontade, Ele mostra assim, ó, essa aqui é a minha vontade, e isso é o que o mundo tem para você. Que caminho que você quer seguir? Ele vai tirar a minha vontade? Não. Eu vou submeter a minha vontade à vontade dele. Mas não é Ele que tira. Sou eu que me submeto a Ele por amor a Cristo. Sou eu que me submeto, mas não é Ele que tira. O Espírito Santo me ajuda a compreender algumas coisas. E aí eu me submeto à vontade dele. Ele não vem arrancar a vontade de mim. Ele fala, você tem que negar isso. Você tem que perder a sua vida. Você tem que submeter tudo isso lá na cruz. E você tem que viver como eu quero que você viva. É isso que Jesus faz conosco. Ele não vai tirar algumas vontades, mas Ele vai mostrar qual é a vontade dEle para a nossa vida. E a partir do momento que nós conhecemos a vontade dEle, então nós falamos assim, eu quero a sua vontade porque ela é boa, porque ela é perfeita e porque ela é agradável. Eu quero a sua vontade porque a Bíblia diz que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Irmãos, se você por acaso pensa que essa vida é muito boa, e ela é boa, tem um sentido de bom, a gente tem momentos bons, mas fala que você não entendeu nada, porque a graça de Deus é muito maior e superior àquilo que você acha que é bom nessa terra. Ela é muito maior. E nós vivemos com essa expectativa, essa esperança, essa fé, de que perdendo a nossa vida, nós vamos ganhá-la em Cristo Jesus. E eu queria convidar você a ficar em pé, se você pode. Eu queria convidar você a adorar Jesus. Eu queria convidar você a entender que Jesus é esse mestre dos mestres, Ele é esse rei dos reis. E Ele propôs um caminho para mim e para você. A Bíblia propõe um caminho para mim e você de negação, um caminho de abrir mão, um caminho de submeter a nossa vontade, lá naquela cruz, e dizer, Espírito Santo, então, me ajuda a fazer a vontade do Pai. Sabe, queridos, Pedro, ele foi repreendido, Pedro foi
muitas vezes repreendido por Jesus. Mas o fato dele ter errado algumas vezes, o fato dele ter falhado algumas vezes, não anulou a graça nem o amor de Deus sobre a vida dele. Pelo contrário, quando ele prega aquele primeiro sermão, quando ele começa a liderar a igreja, quando ele escreve cartas, isso é um sinal de que, apesar de muitas vezes nós errarmos com Jesus, a graça dele também é maior que o nosso erro. A graça dele também é maior que o nosso pecado. A graça dele é maior do que a condenação do pecado. A graça dele é suficiente para nos levantar e nos tornar discípulos de Jesus.